Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós entregamos todas as manhãs para que de alguma forma venha edificar a nossa vida. Nossa palavra hoje está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha o que Elias fez. Ele lançou a sua capa sobre ele. Lançou a capa dele sobre Eliseu. E cobrir uma criança com um manto significava entre os hebreus que essa criança estava sendo adotada. Então, simbolicamente, Eliseu acabou se tornando filho de Elias, no sentido profético. Veja o que Eliseu fez. Assim que Elias colocou a capa sobre ele, ele já entendeu o chamado, ele compreendeu a missão dele. E a primeira coisa que ele faz, ele pega ali a sua junta de bois, sua parelha de bois, pega toda aquela madeira, queima, pega toda aquela carne dos bois, cozinha, oferece em oferta para o povo aceita aquela oferta, eles comem aquela carne e ele calça as suas sandálias e ele vai de encontro a Elias. Ele simplesmente estava disposto, ele entendeu o chamado e ele estava disposto. E ele também estava pronto, ele já reagiu de primeira. Ele estava ali de primeira a aceitar aquele convite do Senhor. E ele se deixou ser encontrado. Isso aqui é muito incrível. Ele se deixa ser encontrado. E Eliseu, ele teve esse privilégio de ser encontrado por Elias, ser discipulado por esse grande homem de Deus. Elias era um homem que já tinha tido muitas experiências com Deus. E ele teve essa honra de aprender com esse grande líder, esse grande homem de Deus. E quando Elias chama Eliseu, ele estava trabalhando. Você pode ver na Bíblia, todas as pessoas que Deus chama, essas pessoas, elas estão trabalhando. Ali no livro de Provérbios, diz que o Senhor não se agrada do homem preguiçoso. Então, Deus trabalha com aqueles que estão trabalhando. E Eliseu, ele renunciou aos seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Isso tudo para cumprir a missão de Deus. E ele se abdica de tudo para ir de encontro a esse chamado. E eu quero te dizer algo nesta manhã. Não existe chamado sem renúncia. E esse chamado era um chamado de serviço. E ele passa a servir Elias. E Eliseu, ele tinha um caráter irrepreensível. Mas nem por isso ele deixa de buscar a Deus. Ele compreendia que ele precisava da presença de Deus para ele chegar até o fim. Então, se você quer cumprir a tua missão, o teu propósito aqui nessa terra, o teu chamado, primeira coisa, você precisa ter um líder espiritual. Um homem de Deus, um homem honroso, um homem que anda com Deus, um homem que obedece aos mandamentos do Senhor. Um homem que mostra o caráter de Deus. Então, nós precisamos ter esse líder espiritual que vai nos dar destino, que vai nos ajudar nesta missão, a cumprir essa missão. E a segunda coisa, nós precisamos entender que
Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida é imprescindível. E ali no segundo livro de Reis, 2:9, Elias fala para Eliseu. Elias ele estava para ser elevado aos céus. E olha o que ele fala para Eliseu. Ele fala assim: Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Olha o que Eliseu pediu para Elias. Ele fala assim: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Né? Eu peço-te como herança uma porção dobrada do teu espírito. Nós também, para que a gente cumpra o nosso chamado, nós precisamos ter uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus em nós. E para isso nós precisamos todas as manhãs ter um tempo, separar um tempo de intimidade com Deus, um tempo de intimidade ali com Jesus, conversando com Jesus. Um tempo onde nós vamos chamar o nosso conselheiro, que é o Espírito Santo, e nós vamos conversar com ele. Nós vamos aprender a ouvi-lo, a obedecê-lo, a ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso também é imprescindível no nosso ministério, na nossa missão. E esse pedido aqui, ele foi baseado na própria lei da herança daquela época. Quando o filho mais velho, ele recebia a porção dobrada da herança do pai, esse pedido sempre refletia o propósito de Deus, o propósito soberano de Deus na vida daquela pessoa. E ali Elias ele foi elevado aos céus, e quando ele vai subir aos céus, ele está subindo, o Eliseu ele exclama, ele praticamente grita, ele fala: meu pai, meu pai. Aqui ele reconhecia que Elias era o seu pai espiritual. Ele reconhecia a liderança espiritual de Elias. A importância de nós termos um pai espiritual. E ele fala: eu rogo-te como herança a porção dobrada do teu espírito. E Elias fala para Eliseu: olha, é um pouco difícil esse teu pedido. Porque ele entendia que só Deus poderia fazer aquilo na vida de Elias, na vida de Eliseu. E quando ele pede, né, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, porque ele entendia que ele iria enfrentar situações difíceis. E nós também, na nossa missão, para cumprir o nosso chamado, muitas vezes nós vamos enfrentar situações difíceis. E nesta manhã eu quero perguntar para você: você está disposto a queimar a tua junta de bois? Você está disposto a renunciar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus? Você está disposto a cumprir essa missão? Você está disposto a receber esse propósito de Deus e caminhar, se alinhar com Deus para que esse propósito seja cumprido, para que esse propósito seja realizado? Quando Jesus voltar, o que Jesus quer de nós? Nos encontrar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Né? A gente muitas vezes pode fazer muitas coisas, mas não estar cumprindo a missão de Deus, não estar no propósito de Deus. Por isso é tão importante a gente depender do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, para compreender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E também nesta manhã eu quero perguntar para você: você está disposto a se deixar ser encontrado por Deus? Você está disposto a entrar nesse período de renúncia? E entendo que aqui Eliseu ele se tornou um profeta que ele tinha discernimento espiritual, ele tinha também maturidade espiritual. E nos dias de hoje nós precisamos deixar toda a nossa meninice e querer o crescimento espiritual. Nós precisamos querer maturidade. É um tempo de nós buscarmos maturidade.
E a maturidade nós só encontramos na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus, buscando o Senhor pelas manhãs, tendo esse tempo de intimidade com Ele. Ali em Mateus 6,6 ele fala assim, vá para o teu secreto, feche a porta do seu quarto, né? E o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Nós temos que compreender que nós precisamos construir tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não corrói. Porque esses tesouros, eles serão eternos. Eles serão para a eternidade. A partir do momento que a gente se alinha com os planos de Deus, a gente aceita esse propósito de Deus, nós vamos ter uma descendência santa. Nós vamos ter uma descendência eterna. Será que vale a pena? Eu acredito que sim. Então não fuja mais do teu chamado. Não fuja mais da tua missão. Diga para o Senhor, Rinene, eis-me aqui. Cumpra o teu querer na minha vida, Senhor. Eu quero a tua vontade para a minha vida, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nessa manhã eu entrego a minha vida a ti, para que a tua missão seja cumprida na minha vida. Eu decido, eu renuncio à minha própria vida, para que a vida de Deus seja cumprida em mim. Amém? Quero orar por você. Paizinho querido, eu quero colocar essas vidas que estão escutando esse devocional esta manhã. E eu peço, Senhor, que eles renunciem aos seus próprios sonhos, para que os sonhos de Deus se cumpram na vida deles, Pai. Eu peço que eles aceitem a missão, eles aceitem o chamado. Assim como Eliseu, ele deixou tudo para trás, ele queimou as carroças, ele cozinhou aquela carne, ele serviu, ele deixou tudo para trás para te servir. Para servir a Elias, e quando Elias subiu, ele deixou para ele essa porção dobrada do Espírito dele. Elias realizou 4 milagres, Eliseu, ele recebeu porção dobrada, realizou 8 milagres. Então eu te peço, Senhor, da porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Nesta manhã nós entregamos a nossa vida a ti e dizemos ao Senhor, cumpre o teu querer, cumpre o teu agir na nossa vida, Senhor. Porque nós decidimos te seguir e fazer a tua vontade, ó Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Depois você pode voltar ali no livro inteiro de Reis, primeiro, segundo livro ali, continuar meditando na palavra de Deus e estar disposto, sabe? Estar disposto a ser encontrado por Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, me encontra. Eu quero ser usado para o louvor da tua glória. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.